terceirização no SUS está prevista na Constituição. Quer dizer, quando a gente fala em terceirização, não é uma novidade. Não é que de repente resolveu terceirizar. O SUS nasceu assim, porque o parágrafo 1º do artigo 199 da Constituição, ele determina que todas as vezes, né, que pode participar do Sistema Único de Saúde as entidades privadas, né, tendo preferência sem fins lucrativos. E a Lei 8080, no artigo 24, define isso. Fala que todas as vezes que os serviços públicos forem insuficientes para garantir atenção à saúde de uma população, você pode recorrer ao serviço privado. Isso que a gente chama do regime de complementariedade dos serviços privados ao Sistema Único de Saúde, né, mediante contrato ou convênio, tendo preferência às entidades sem fins lucrativos. Isso se pode chamar de terceirização, porque na realidade você está complementando a sua rede pública, né, com os serviços executados pelo setor privado, que eu contrato e encaminho meus pacientes, ele passa a integrar o SUS, tanto que o artigo 4º da Constituição, quando define o SUS, define que a integração de todas as ações e serviços públicos da União, do Estado, dos municípios, e do setor privado que vem complementarmente. Então, ele joga dentro do SUS a rede complementar, porque o SUS, então, ele não é executado, ele é um único sistema, mas ele não é executado 100% pelo setor público. Ele é uma parte executada pelo setor público, é mais ou menos 50%, e uma parte complementada com serviços privados. Então, a gente não pode ter tanto medo quando fala isso, porque já nasceu assim, o SUS é assim. O que a gente precisa é ser forte e competente, o público, né? Eu falo a gente é público, o suficiente para poder você fiscalizar, regular e controlar esses serviços que estão sendo executados pelo setor privado e complementando o serviço público. E isso nem sempre o setor público é competente, né? Para poder, então, ele compra 200 leitos de uma Santa Casa no município e nem sempre ele é competente para poder ir lá e falar isso eu não quero, isso eu quero, isso é assim, as referências são assim, a regulação é assim, e fazer todas as determinações necessárias, que seria todo o controle e toda a fiscalização necessária. Então, por isso que eu falo, a terceirização, ela é muito ruim quando o Estado é muito fraco, porque ela daí domina o Estado, né? O Estado é que tem que ter absoluto controle sobre ela. Então, isso já é uma terceirização. A gente já tem uma terceirização no SUS constitucional, né? E depois nós vamos falar de terceirização quando a gente toca no assunto das organizações sociais, que agora o Supremo já decidiu, elas são constitucionais, porque durante 3 anos ficou sub júdice. Se era constitucional ou não, se entendia, até que alguns aspectos se entenderia que seria inconstitucional e não se entendeu. Isso, na realidade, é decisão que foi analisada a lei federal, ela é constitucional, e os outros se pautam, né, que vão fazer as suas leis, se pautam pela lei federal. A maioria dos municípios dos estados, quando faz suas leis, criando as suas organizações, na realidade não cria organização social, cria o modo de você qualificar uma entidade privada como uma organização social. Quando faz isso, na realidade, a maioria das vezes, quando quem entende mais a coisa, ela está fazendo uma OCIP. E a OCIP não se presta ao papel que é previsto para a organização social. A organização social, na realidade, como ele fala, eu construí um hospital, equipei o hospital, agora eu vou passar esse hospital público, né, para uma organização social e vou fazer um contrato de gestão, ela vai, então, gerenciar esse meu hospital. Isso não é isso que uma organização social faz, gerenciar um hospital. A organização social é o hospital, ela vai ser o serviço, tá certo? Então, quando você pensa a organização social na sua origem, criada pelo federal, como ela foi concebida, ela passa a ser aquele serviço.
Então, vou dar um exemplo de uma organização social antiga, federal, que nasceu com a lei federal, que ela é de 1998, existe até hoje e fica até em Campinas, que é o Laboratório de Luz Síncrontron, que é a área de física. Então, existia esse serviço existia, era federal, daí esse serviço, eles acabaram com esse serviço, e essa organização social, que daí foi uma entidade qualificada como organização social, daí ela passou a executar esse tipo de serviço. Então, hoje, o serviço, o Laboratório de Luz Síncrontron, tá certo? Que é uma organização social que cuida disso. Ela não está gerenciando um serviço para o federal. Ela é aquele serviço. E por isso que esses contratos com a organização social, eles não podem ser contratos de curto prazo. Tem que ser contrato de longo prazo, 10 anos, 20 anos. Porque você vai preparar as pessoas. Você vai capacitar as pessoas, você vai contratar as pessoas. Daqui 4 anos, você manda, daí você põe outra organização social no local e manda todo aquele pessoal embora? Ou todo aquele pessoal é demitido e você recontrata, né, para cá, porque você contrata pela CLT e não faz concurso. Quer dizer, isso é um equívoco, né, porque na realidade, e o poder público tem que ter o mais absoluto controle sobre essa organização social. Ela tem a sua autonomia para fazer o seu serviço, como uma autarquia tem, né, mas tem absoluto controle sobre ela. Tanto que na Organização Social Federal, o ente, quando ele faz o contrato de gestão, ele abre mão de todo o patrimônio que ele já possa ter, se ele vem com patrimônio, e o futuro que ele vai adquirir. E se um dia acabar esse contrato, ou o momento que acabar, tudo é do ente público. E não é assim que geralmente funciona, né? Então, na realidade, acaba a organização social fazendo o que não é o papel dela, fazendo o gerenciamento de um serviço público, quando na realidade ela deve ser aquele serviço, né? E sob o meu mais absoluto controle, o público ter o mais absoluto controle. Ela tem suas autonomias, né? Fazer sua contabilidade, para contratar o seu pessoal, ela faz um regulamento de compra, ela faz um regulamento. Hoje, as OS, elas não fazem concurso público, tudo, mas ela faz um procedimento, né, para poder contratar as pessoas, né, tipo um chamamento público, essa coisa toda. Então, só que daí quem dá todas essas pautas, quem vai fazer todas essas regras, teria que ser o poder público. Que ele acaba, passa o hospital, ela toca o hospital muitas vezes nem é aquela coisa sistêmica que a gente está falando. Ela nem entra dentro do sistema como ela deve ser, integralmente dentro do sistema. E fica uma coisa, eu tenho ouvido muita pergunta de município. Eu posso pegar um hospital que eu construí e tal, que agora eu não dou conta, e daí passar para uma OS, a OS pode vender uma parte do serviço, porque esse hospital é muito grande para essa localidade, a outra parte é do SUS, o que seria um absurdo, né? Porque a OS, ela está gerindo, está na realidade, ela é um serviço que, aquele serviço tem uma natureza pública, ainda que ela tenha uma natureza, um regime jurídico de direito privado, mas o serviço que está com ela tem natureza pública e não perdeu, entendeu? Aquele serviço que eu passo para ela continua com a sua natureza pública 100%. Então, tem muita confusão com isso. E dentro dessa confusão, a terceirização é caótica. Daí você tem lugar que tem serviço social autônomo, você não entende. Tem lugar que tem OCIP, tem lugar que tem OS, que na realidade nem é OS, é uma OCIP, e daí é tratada como OS. Daí você começa a não entende do modelo, não tem força para fazer os contratos de maneira competente e fazer o mais difícil, que é a manutenção, o controle, a fiscalização desse contrato. Então, a terceirização fica totalmente, digamos, o poder público fica refém da terceirização. Quando a terceirização teria que ser, digamos, um elemento facilitador naquilo que o poder público precisa, quando ele precisa, ele vai e faz com absoluto controle. Então, isso é algo extremamente, digamos, perigoso e muito difícil da gente consertar no país que está assim
e cada dia mais proliferando essa confusão.